Boa noite, eu sou Israel Luz e a gente está começando mais um Brasil em Foco, o programa do ILAESE, que é todas as segundas-feiras a partir das 19 horas. Como em todas as nossas edições, a gente traz um tema de interesse da classe trabalhadora a partir das pesquisas realizadas pelo nosso instituto. Então, a gente recebe sempre alguém da equipe nossa do ILAESE para debater aqui sobre algum tema relevante para o nosso povo. No dia de hoje, a gente vai falar sobre um tema importantíssimo para os movimentos, para os sindicatos, ativistas do serviço público. A gente vai falar da precarização do trabalho no serviço público, uma realidade muito sentida não só pelos ativistas, mas por qualquer trabalhador e trabalhadora hoje desse setor. Para falar desse tema, nós vamos partir de uma pesquisa, de um estudo de caso, realizado no Nordeste pelo pesquisador Guilherme Fonseca, que inclusive está aqui conosco para falar desse assunto. Tudo bem, Guilherme? Boa noite. Tudo bem, Rael? Boa noite. Boa noite a você, aos espectadores que estão assistindo esse momento com a gente, essa live de hoje à noite, que também vai passar a noite, né? Pessoas podem assistir posteriormente também. Agradecer mais uma vez o convite aí. Maravilha, Guilherme. Seja bem-vindo novamente. E antes de te passar a palavra para você poder, então, falar para nós aqui sobre o estudo, eu queria pedir para quem está acompanhando esse programa que curta, aperte aí o sininho, dê um joinha no nosso programa para que a gente possa chegar mais longe nas redes sociais e para que você possa também receber as notificações dos próximos programas e dos próximos conteúdos que a gente colocar no nosso canal no YouTube. Lembrando que esse programa é gravado, mas se você tem alguma pergunta, a gente, em geral, acompanha as perguntas da live no momento em que está sendo transmitido e busca responder na medida do possível, tá bem? Então, fique à vontade para tirar dúvidas e fazer colocações ao longo da noite de hoje. Então, vamos lá, Guilherme. O que você conta para nós aí desse estudo de caso que você fez sobre a precarização do serviço público? Está com você a palavra. E aí, tá joia. Então, gente, nas pesquisas do ILAES que a gente tem feito em relação ao serviço público, isso é um fato da realidade já há um bom tempo, né? Tem que ser agravado nos últimos anos, né? Principalmente depois da reforma trabalhista, mas antes mesmo da reforma trabalhista. Porque a precarização já se deu, assim, mais recente, né, que são muitos, onde explodiu a quantidade de contratos temporários, etc. Já adiante, já havia terceirização da mão de obra em vários setores, né, no serviço público, seja na vigilância, limpeza, várias funções que eles começaram por essas funções de trabalhadores que faziam essas funções e depois agora estão ampliando para casos de professores, etc. No caso da educação, por exemplo, né, na área de saúde também, contratos temporários. Então, o que a gente vem demonstrar nessa pesquisa da Araripina, é um processo que, na verdade, não é isolado de Araripina, é um processo que se dá a nível geral do salário público, com raras exceções, mas, no geral, esse que a gente tem visto, todas as pesquisas que tem feito das grandes cidades, né, que a gente tem pesquisado, nas capitais, principalmente, e é que existe esse crescimento dessa precarização, né? Então, vamos direto ao assunto aqui, eu vou falar, no caso, por exemplo, algumas fontes que nós dispomos, no caso, o Sinconf, né, que é um sistema de informação do governo federal, a gente tem acesso às informações, né? Tem o caso também dos portais de transparência das prefeituras, que também dão alguns dados importantes, mas alguns dados, por exemplo, terceirização, a gente não consegue apenas ver os valores da terceirização, pessoa física, pessoa jurídica, mas não vê a quantidade de trabalhadores, etc. Então, a gente não vê o nome dessas pessoas. Geralmente, esses terceirizados são invisibilizados geral, até no portal da transparência eles não são invisibilizados, vamos dizer assim, também os terceirizados. Então, a gente vai colocar aqui em uma forma geral. Primeiro, vamos começar pelo processo da terceirização, aqui em valores, tá? Então, são valores, por isso, porque a gente não disponibiliza a quantidade de trabalhadores terceirizados, quantos terceirizados tem, que são geralmente empresas terceirizadas que pegam dinheiro do Estado, do município, do ente federado e vão repassar para essas empresas privadas, né, que exploram, eles entram como intermediários de mão de obra e ficam sugando o dinheiro público para ter lucro, etc. Então, aí, a partir da exploração desse terceirizado. Então, observe no caso da Araripina, e a gente tem pesquisado de uma forma geral, tem crescido, você pega aqui o valor em reais, tá? Então, pegando de 2000
2017 a 2023, a gente viu o crescimento aí na faixa de 30 milhões ali, 30 milhões e 160 mil reais em 2017, passando para 64 milhões e 561 mil em 2025. Em 2023, que diga. Ou seja, é quase que, na verdade, mais que dobrou, né? Foi 114%, 114,10% de crescimento dessa terceirização. Aí já mostra que em Araripina, e como eu digo, em geral, a maioria das prefeituras vem tendo esse crescimento da terceirização já há um bom tempo e vem se agravando. Aqui só teve uma queda em 2021, nesse gráfico, né? E cresceu, voltou a crescer em 2022 e 2023 ainda mais. Então, uma pequena alteração aí, no ano ali da pandemia, vamos dizer assim, né? Que ainda 2020, 2021 foi o período da pandemia, e existe, no caso de 2021, uma redução, mas voltou logo a crescer e muita terceirização em valores em reais aí, tá? Então, essa é uma forma de precarização que já se dá muito mais tempo, na verdade, desde a década de boa parte, já na época da FHC, na primeira reforma da reforma trabalhista, por aí vai. E agora a gente quer observar uma precarização, né, no caso de Araripina, que se aprofundou a partir já de 2018, né, que aprofunda esse processo de precarização, pela falta de concurso público mesmo na cidade, e de acordo com a cidade, às vezes é um pouco antes, um pouco depois, mas normalmente aqui a gente vê a quantidade de efetivos. A redução de efetivos é a regra geral, vamos dizer assim, né, como a gente diz. Por quê? Porque não tem tido concurso público. Quando tem tido concurso público, são poucas vagas ocupadas no concurso público, né? Então, existe uma redução bastante, inclusive no período de crise do Brasil, a partir de 2013, 2014, principalmente, aí que proliferou a quantidade de contratos temporários e também a questão de ausência de concurso público. Então, nesse caso aqui, por exemplo, de Araripina, que vê, em 2017 tinha 1.738 trabalhadores efetivos em Araripina. Isso aqui a gente colocou como referência no mês de março, tá? Mês de março, e aí pegamos o mês de março, referência até 2024. Então, observe que assim, 1.738 trabalhadores, né, efetivos, no caso estatutários, em 2017, 2018, 1.844, e esse número vai caindo, né, dá um pequeno levantamento, um pequeno crescimento ali em 2022, 1564, muito pouco, chegando a 1.511 trabalhadores efetivos em 2022. Veja que o menor número de efetivos, né, no ano de 2024. Então, isso não modificou. Depois nós vamos mostrar aqui um caso da educação, especificamente, que a gente lá em Araripina, o ILAES tem uma parceria com o CIMA, né, com o Sindicato de Servidores Municipais de Araripina, e nessa parceria a gente vem acompanhando ao longo do tempo esse processo de precarização no serviço público lá, né. Então, veja os temporários. Agora, veja o crescimento dos contratos temporários, né, chamados CTDs, né, contrato de tempo determinado. Ele só tinha 183 trabalhadores em 2017. Chegou em 2024 com 1.404 trabalhadores temporários. Vê a quantidade aí, é muito grande esse crescimento de temporários. Por quê? Porque justamente a ausência de serviço público, né? Do concurso público. Então, aí eles não tem concurso, vão contratando os temporários, que são trabalhadores que não têm, por exemplo, plano de carreira, que não tem ascensão na carreira, né? Que eles são muito, assim, descartáveis, vamos dizer assim, a qualquer momento. Geralmente são contratos de 1 ano, 2 anos, então são muito inseguros no trabalho, né? Não tem nenhuma evolução prevista na carreira e é constante insegurança que você vai ser demitido, né? Esperando uma nova renovação de contrato. Então, é esse tipo de trabalho precário, que a gente chama, né? É o que se proliferou muito no serviço público, em geral. Vocês têm uma noção, por exemplo, no estado de Pernambuco, né, onde eu moro aqui, quase metade são contratos temporários. Aqui, no caso de Araripina, já está chegando a quase a metade aí, nesse ano de 2024, né? Então, isso vem aumentando e não tem parado, né, na cidade lá. Então, isso é uma regra geral, a gente tem nas pesquisas que nós fizemos até agora, onde proliferou, de fato, a quantidade de trabalhadores temporários, né? Já os carros comissionados, ele também cresceu, né? Aqui em Araripina tinha 173 carros comissionados em 2017, passou para 320 em 2024. Então, praticamente, aí quase que dobrou, né? Mas ainda, né, é uma quantidade assim, razoável de comissionados, mas vem crescendo esse número. Se você pegar, por exemplo, em relação a algumas cidades, eu estou pegando agora um estudo do Rio Grande do Norte, na cidade de Ceará-Mirim, aí o negócio é bem absurdo mesmo. Mas aqui já mostra um crescimento também de comissionados, né? Enquanto está tendo redução dos efetivos, né? E um crescimento muito grande dos temporários. Os comissionados, eles não podem assumir, por exemplo, um cargo de professor, né?
Eles geralmente pegam cargo de chefia e assessoria, mas tem sido utilizado também muito com outras finalidades da prefeitura, né? E o fato é que são pessoas que, no geral, a maioria dos comissionados ganham pouco, mas que o problema não é ganhar pouco ou ganhar muito, é o fato de como são feitas as contratações, né? Assim, como os prefeitos fazem a contratação, os trabalhadores não são consultados, muitos ganham muito pouco, às vezes as funções não são discutidas, mesmo chefia não tem eleição direta na prefeitura, então, série de discussões em relação a esse tema dos comissionados. Mas aqui provou também que cresceu essa quantidade de comissionados, dobrando a quantidade de comissionados nesse período. A gente pegou aqui um dado de março de 2025 dos trabalhadores da educação, né, que a gente, do ILAES, com essa parceria com o CIMA, Sindicato de Servidores Municipais da Área de Pena, está discutindo agora os impactos de um plano de carreira que a prefeitura foi desmontado, o plano de carreira dos profissionais da educação lá em Araripina, particularmente os professores, e a gente está fazendo esse levantamento de quantos trabalhadores tem, quantos efetivos, quantos temporários, qual o impacto de um reajuste dos trabalhadores, já que foi, ao longo do tempo, foi desmontado o plano de carreira. Então, a gente pegou alguns dados importantes para a gente verificar essa precarização na educação lá de Araripina. Lógico que, além dos professores, você tem trabalhadores que trabalham nas escolas, né, vigias, tem merendeiras, né, todas aquelas pessoas que fazem que a escola funcione. São todos eles considerados trabalhadores e são trabalhadores da educação, né, não apenas professores. Então, veja só, você tem aí, esse ano de março de 2025, você tinha dos 974 efetivos, 790 contratados, quase praticamente uma quantidade bem próxima uma da outra, né, na quantidade de efetivos e contratados, né, são chamados CTDs. Então, professores, você tinha 662 trabalhadores, ainda são a maioria, né, dos efetivos, e você tinha 212 contratados. Ele consegue, no caso dos professores, tem mais trabalhadores efetivos que contratados. Já vigia, por exemplo, você tem mais contratados do que efetivos, né? 116 vigias contra 70 efetivos, né? 116 contratados. E aí você vai observando aqui outro dado, auxiliar de sala, né? Auxiliar de sala, que tem aí 288 trabalhadores temporários, certo? Uma quantidade muito grande. Ou então merendeiras, todas elas são, a maioria, inclusive, né? São mulheres, então são 43 merendeiras, todas elas contratos temporários. Então, a gente já mostra aqui para essas funções. Zelador, você tem ainda um pouco mais de efetivos, né? 199 efetivos zeladores contra 78 contratados. Então, por aqui você já tem noção de como, nesse mês de março, né, desse ano, isso aqui, a gente pegou esse dado, já historicamente a gente já viu, né, que está crescendo com os temporários, mas particularmente a educação. Isso é um dado que mostra como está a precarização dos trabalhadores da educação lá em Araripina. E aqui a quantidade, peguei um dado de professores, né, para você pegar um dado de professores, que é a maior categoria dos trabalhadores da educação, como vem reduzindo as quantidades de trabalhadores, né? Ela chegou a ter 783 professores efetivos, 786 em 2018. Esse número caiu para 661 em 2025. Né? Então, observe como vem caindo a quantidade de professores, né, efetivos, né? Por quê? A ausência de concurso público, né? Inclusive, esse número aí que cresceu um pouquinho em 2018 foram os trabalhadores que entraram na justiça para serem empossados. A prefeitura não queria esse pequeno crescimento de 720 de 2017 para 786, foi uma luta política, jurídica dos professores que passaram o concurso para entrar como concursados lá em Araripina, tá? E aqui um dado interessante que a gente pegou dessa precarização, que precarização, além de você ter um trabalho temporário, que você, como a gente falou, né, que você tem um tempo para você trabalhar, um tempo que você vai ser demitido, a previsão pode ser 2 anos, 3 anos, ou então renova esse contrato temporário, a gente observa o seguinte, veja esse dado aqui, daqueles temporários que a gente falou, 700 e poucos contratos temporários, você tem 545 trabalhadores que ganham um salário mínimo. Certo? Desses 500, ou seja, a maioria esmagadora ganha um salário mínimo contrato temporário, né? E você tem aí o vigia, 116 trabalhadores, auxiliar de creche 16, auxiliar de sala 88, fiscal de transporte escolar 2, 43 merendeiras, pedreiro, né, serviço de semente pedreiro 1, secretária 1, zelador 78. Então, veja só, a grande maioria dos contratos temporários ganham um salário mínimo. Você vê como são explorados esses trabalhadores, né, e como ganham pouco. E também o recorte de gênero, né? A gente verificou pelos dados disponíveis da prefeitura que a gente tem, por exemplo,
desses trabalhadores, 545 trabalhadores temporários, a maioria do gênero feminino, ou seja, as mulheres, mais uma vez, mais exploradas, né, que ganham menos. Isso aí é uma coisa assim, que a gente pesquisa na Nacional dos Dados, onde a maioria da classe trabalhadora ganha menos as mulheres em relação aos homens, ou também, se for considerar a questão de raça, negros recebe menos que os brancos, né, ou seja homem, seja mulher. Então, a exploração também se reflete na questão de gênero e de raça. Obviamente, os dados aqui são insuficientes, né, para a gente colocar esses dados mais precisos, porque a prefeitura não coloca no portal, ou não tem uma fonte que ela coloque isso aí para a gente, tá? Isso também, essa precarização vai se refletir nos estatutários. De que forma? A partir do momento que a prefeitura tirou uma política de praticamente estancar os estatutários, não ter estatutários, não ter quadro de concurso público, o que aconteceu? Ela também afunilou, praticamente acabou a carreira dos professores, por exemplo. Então, os professores aqui, você pega uma coisa aqui, um desmonte que está em vermelho aqui, você pega ali, ó. Aqui é o piso de professor, né, vamos dizer assim, para 30 horas semanais. No magistério lá, ganhava R$ 3.663,73. Veja, classe 1, classe 2, classe 3, até a classe 7, o mesmo valor. Isso não existe plano de carreira, né? No plano de carreira você tem um nível, uma diferença de 3%, 5% entre as classes. Aqui, praticamente, ele conseguiu afunilar a categoria, praticamente ganhando um salário igual. Você pega até da classe da grade 1, da grade 2 e parte da grade 3, todo mundo com o mesmo salário, R$ 3.663,76. E se você pegar depois os dados, que a gente está fazendo esse estudo com eles, da grade 5 praticamente não tem professores, da grade 4 praticamente não tem professores. Ou seja, está afunilando a categoria numa classe só. E essa grande discussão, né, que além do impacto da precarização do trabalho, da contrato temporário, um ataque profundo a esses trabalhadores, um profundo ataque também aos estatutários, que não tem tido reajuste salarial pela reposição, né? Ou seja, o ataque da precarização também atinge os estatutários, no sentido de não renovação do quadro pessoal, né? Não renovação e praticamente estagnação da remuneração. A prefeitura chamou um concurso público no ano passado, né? No ano passado teve um concurso público, aqui tem mais ou menos, só para vocês terem noção, precisa que está contratando músico, contratando professores, contratando médicos, veterinários, etc. Né? Seria 130 profissionais nesse concurso público, 3 editais que foram divulgados no ano passado. A prefeitura nem contratou ainda, né? O prefeito atual está dizendo que vai contratar, mas se ele contratar por esses editais, seria 130 pessoas imediatamente, certo? Se contratar todo mundo, 130 pessoas. Vezes 130 pessoas, não põe a quantidade suficiente de estatutários. Você continua com um déficit muito grande de trabalhadores estatutários. Então, esses trabalhadores ainda não foram chamados, tá? Existe uma promessa de ser chamados. Então, até agora não foram chamados esses profissionais que passaram o concurso público. Inclusive, quando estava na live na Aripina, entrou professores exigindo a incorporação, estão querendo ser incorporados, porque passaram no concurso público mais de um ano e tal. E era para ser empossado agora em janeiro, mas a prefeitura está dizendo que vai, mas até agora, pelo menos a última informação que a gente teve, até semana passada, não tinha sido feito, mas a prefeitura está dizendo que vai. Mesmo assim, 130 é muito pouco para a quantidade de contratos temporários, que são mais de 790 contratos temporários lá na prefeitura de Araripina. Então, terminando assim, só essa parte desse desafio, né, o desafio que os trabalhadores têm perante essa precarização, no caso da Araripina lá, é chamar os concursos públicos aprovados imediatamente, né? É necessário novos concursos públicos. O novo concurso público também não pode simplesmente descartar os temporários, não dá para simplesmente considerar os trabalhadores descartados como já são pela prefeitura. Então, por exemplo, eles poderiam, inclusive a gente exige isso muito nos debates, né? Para que se faça incorporação dos temporários também, via, por exemplo, tempo de serviço. Um trabalhador que está há 3, 4 anos na prefeitura pode muito bem, porque já tem a prática, né? Já tem a prática de trabalhar muito tempo de serviço público, pode ser incorporado, ou uma parte de diferenciação em pontuação, né? Uma diferença de pontuação, ou ainda, inclusive, ampliar a carreira, por exemplo, no caso terceirizados, né? Acabar com esse processo de empresas privadas sugarem da prefeitura. Seria necessário também abrir novos cargos, né? Para incorporar, inclusive, como já tem alguns cargos, precisa de novos cargos, por exemplo, vigia, a gente viu ali, vigia, basta estancar essa questão temporária, por exemplo, absorver, por exemplo, os trabalhadores temporários para o quadro pessoal, aqueles trabalhadores que têm mais tempo na prefeitura.
Então, é uma série de debates que tem que ser feitos, mas o importante é que se combata, que ganha movimento sindical e os trabalhadores, né, lutem para acabar com essa precarização, né, que divide a classe trabalhadora, né, divide aí os que ganham mais, os que ganham menos, os que têm direitos, os que não têm direitos. Ou seja, é uma divisão muito grande da classe trabalhadora, pegando, inclusive, setores mais explorados, as mulheres, os negros, né? Então, é a luta que tem que ser unir a classe trabalhadora para enfrentar os governos que estão a serviço do capital, né? Eu acho que esse é o grande desafio da classe trabalhadora, seja Araripina, seja em qualquer ente federado, né? Prefeitura, governo de estado, governo federal, que a gente está sentindo aí os ataques, né? Também no governo federal, em relação ao ajuste fiscal, essa coisa toda. Então, mais ou menos essa discussão que a gente está fazendo com os companheiros da Araripina, né? Esse detalhe. E a gente vai fazer agora um estudo melhor com ele, com um plano de carreira, mostrando a questão, inclusive, do impacto financeiro disso aí. Guilherme, muito obrigado pela tua exposição. Tenho certeza que quem acompanhar aqui vai ter uma boa dimensão da questão de Araripina, especificamente, mas, nitidamente, vários dos temas que você coloca são temas debatidos por qualquer sindicato de servidor público hoje, né? O ajuste do Estado a um país que está se desindustrializando rapidamente, a um país de mão de obra cada vez mais precarizada, causa efeitos muito semelhantes, né? Pelas nossas pesquisas e pelo acompanhamento que a gente faz mesmo da realidade, em outros locais. Então, tenho certeza que quem acompanhar a tua exposição vai ter a oportunidade de refletir sobre a sua própria situação também, né? Então, queria te agradecer aqui por ter feito ter trazido na noite de hoje essa pesquisa, porque acredito que vai dar perspectivas aí de análise para muitos companheiros e companheiras que não são de Araripina, né? Para fora do local específico. Queria reforçar, pessoal, então, também, a gente está chegando aqui à conclusão do nosso programa de hoje, mas queria pedir para que você, que ainda não segue o nosso canal, que aperte aí o sininho para receber as notificações, aperte aí o joinha no nosso vídeo para que a gente também consiga chegar mais longe com o conteúdo que a gente produz aqui, e dê uma força aí, compartilhando com os seus companheiros e companheiras de luta, nos grupos de Zap das diretorias de sindicato, dos seus movimentos, para que a gente vá espalhando esse debate aqui e vá cumprindo aquela que é uma das principais metas do ILAESE, né? Que é, através de pesquisas qualificadas, fortalecer a luta da classe trabalhadora. Guilherme, você gostaria de deixar alguma consideração final aí para quem está nos assistindo, de repente, companheiros de Araripina? Isso. Não, então, primeiro dizer isso, né? Acho que só os companheiros que Araripina deve também estar assistindo hoje à noite. A gente espera que esse debate para a gente aprofundar, mas no conjunto da classe trabalhadora, agora mesmo o ILAES já foi convocado o pessoal lá de Ceará-Mirim, para a gente fazer um estudo também sobre esse tema dos gastos de educação, precarização, essa coisa toda. Então, acho que o ILAES é o Instituto da formação desse aí, né, Israel? Eu acho que o problema é que o Brasil está caindo ladeira abaixo, né? Com o desmonte aí da industrialização, crescimento de precarização, seja no setor privado, seja no setor público, né? E a gente vivendo a qualidade de vida cada vez pior, né? Com a qualidade de vida pior para os trabalhadores, aí tem a jornada 6x1, uma exploração profunda, e os contratos temporários proliferando no serviço público e também no setor privado não se fala, né? Que se fala o que se contrata aí. Mas eu acho que especificamente no serviço público é isso. Eu acho que o anuário nosso também vai abordar um pouco isso, esse tema que vem aí na nosso anuário agora 2025, então a gente é um debate fundamental para a classe trabalhadora lutar contra o capitalismo, contra os governos de plantão, na perspectiva da sociedade socialista. Esse é o desafio que está colocado para a classe trabalhadora aí. Perfeito, Guilherme. Pessoal, então é isso. A gente chega, então, ao final de mais um Brasil em Foco. Sigam acompanhando a gente nas redes. Além aqui do nosso canal no YouTube, a gente também disponibiliza parte dessas lives aqui no nosso Instagram. Procurem a gente lá também, sigam a gente no nosso Instagram, para ajudar também a gente a chegar mais longe. E, Guilherme, muito obrigado novamente pela tua exposição, pelo trabalho que você trouxe aqui hoje. Obrigado, Ana Luísa, que é do nosso suporte técnico aqui, e obrigado a você que sempre acompanha e dá uma força aqui para o nosso programa. Até a próxima segunda-feira, pessoal. Tchau, tchau.